Sejam todos muito bem-vindos ao Santo Pode Mais, o podcast que te aproxima do céu. Neste episódio de hoje vamos falar sobre as cinzas sagradas, a origem e o seu significado. No início da Quaresma recebemos as cinzas sobre nossas cabeças, mas o que significa? O que tem a ver com a Quaresma? Tem algum significado para a nossa conversão? Mas antes de entrarmos neste tema tão importante, quero lhe dizer que toda sexta-feira publicamos um novo episódio do nosso podcast. No canal do YouTube, curta, compartilhe, acione o sininho para receber as notificações. E nos siga também no Instagram e no TikTok. Bom, o gesto da imposição das cinzas acontece na quarta-feira de cinzas e marca o início do caminho quaresmal, preparando-se para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma preparação muito importante. E de onde vêm essas cinzas? As cinzas são obtidas dos ramos secos que foram benzidos no domingo de Ramos do ano anterior. E esses ramos bentos são queimados, as cinzas são peneiradas e preparadas, e o sacerdote abençoa com água benta e depois são colocadas nas cabeças dos fiéis. No momento da imposição das cinzas, o sacerdote ou o ministro diz a seguinte fórmula: recorda-te que és pó e em pó te hás de tornar, ou convertei-vos e crede no Evangelho. O uso litúrgico das cinzas tem sua origem no Antigo Testamento. Na tradição bíblica, como na maioria das religiões antigas, as cinzas simbolizam a insignificância humana, sua fugacidade e precariedade. E também tinha um sentido penitencial. Indica a frágil condição do homem diante do Senhor, como evidencia Abraão, que fala a Deus lá no livro do Gênesis. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar a meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Gênesis 18, 27. Jó também sublinha o profundo limite da própria existência, dizendo: arremessam-me ao lodo e eu me confundo com a poeira e a cinza. Temos também outros exemplos no livro da Sabedoria e também no livro do Eclesiástico. A palavra cinza provém do latim cinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. E desde muito cedo adotou um sentido simbólico de morte, expiração, mas também de humildade e de penitência. A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a sua origem. Então Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Gênesis capítulo 2. E também o seu fim, até voltar para o solo do qual foi tirado, você é pó e ao pó há de voltar. Gênesis capítulo 3. Mas as cinzas são um sinal concreto de quem se arrependeu e com o coração renovado retoma o próprio caminho para o Senhor, como se lê no livro de Jonas, no qual o rei de Nínive, ao receber a notícia da conversão do seu povo, senta-se sobre as cinzas. E no livro de Judite, no qual os habitantes de Jerusalém querem rezar a Deus para que os liberte, espalham em suas frontes as cinzas sagradas. Ouçamos o convite que o próprio Deus nos faz através do profeta Joel: voltai para mim com todo o vosso coração. Voltai para mim. A volta é uma ocasião de alegria, de júbilo, de festa, mas o profeta acrescenta que devemos voltar a Deus com jejuns, lágrimas e gemidos. Por quê? Ora, porque estamos distantes dele, pelo nosso pecado, pela maldade que cometemos, pelo nosso mundo de erros e também de tantas iniquidades.
praticamos muitas vezes o mal, cometemos tantas injustiças, ofendemos a Ele e aos nossos irmãos e irmãs que nos rodeiam. A nossa volta é o abandono sincero e penitente do desamor ao nosso Pai Celeste, fonte de todo amor e bondade. É a reconciliação para a qual somos chamados, a fim de reatar o pacto de amor e fidelidade com aquele que nos fez por amor e de quem nos afastamos pela ímpia desobediência. Ele é benigno e compassivo, diz o profeta. É paciente e cheio de misericórdia. É generoso no perdão e na bondade, apesar de nossa indignidade. Com certeza seremos bem recebidos com aquele abraço amoroso e paterno, como nos anunciou seu próprio Filho Jesus Cristo na parábola do Pai misericordioso e do Filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Nosso jejum, nossas lágrimas e gemidos são aquela dor, aquele arrependimento e a humildade do Filho que voltou. E como esse Filho, vamos ao Pai com o coração totalmente despojado das glórias e conquistas deste mundo. Com a cabeça inclinada, diremos a Ele que não somos dignos de ser seus filhos e merecemos realmente a condição de empregados, de escravos. Este é o sentido das cinzas que recebemos no início da Quaresma. Ao impor essas cinzas sobre nós, o sacerdote ou ministro dirá: convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a frase de Jesus que sintetiza o desejo do Pai Celeste de que voltemos a Ele. É uma mensagem de alegria e libertação, o abandono radical de tudo o que é mundano, da hipocrisia, do farisaísmo, da falta de autenticidade que nos faz viver de aparências enganosas, do egoísmo, da luxúria, da soberba e também da falta do amor e da fé. Nossa volta a Deus é o desejo de uma vida totalmente renovada. Porque tantas vezes, assim como o filho pródigo, estávamos no lodaçal do pecado, da imundície, estávamos cuidando de porcos e passando fome. Os animais comiam melhor do que aquele filho mais novo. Por isso, ao voltarmos à casa do Pai, nosso impulso fundamental é a penitência, a humildade, o pedido de perdão, o reconhecimento da nossa indignidade. Aliás, ao recebermos as cinzas, uma outra frase alternativa do ministro é: lembra-te de que és pó e ao pó voltarás. É uma mensagem triste e dolorosa, né? Como se não tivéssemos direito a mais nada, a não ser ao castigo, à dor, ao sofrimento e à morte. Mas é aqui que precisamos voltar ao sentido da festa e da alegria do Pai que nos recebe. Por um lado, voltaremos a ser o pó da terra, com certeza. Por isso deixamos que se derramem cinzas sobre nós. Por outro lado, a cinza da quarta-feira é a cinza da ressurreição. É necessário que morra e volte ao pó o corpo contaminado pela lepra do pecado, para que, como nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o Pai Celeste nos dê um novo corpo, que não mais será sujeito à corrupção deste mundo. Será um corpo imortal, totalmente renovado, lavado, purificado no sangue glorioso de nosso Senhor Jesus. É o sentido profundo deste tempo de Quaresma, que irá desembocar na gloriosa Páscoa, na ressurreição de nosso Senhor. O castigo, a dor, o sofrimento e a morte serão assumidos totalmente por Jesus, que carregará a cruz que seria destinada a cada um de nós, pecadores. E por este sangue
precioso que mais do que sangue humano é sangue de Deus, o nosso Pai bondoso e misericordioso nos vestirá com a melhor roupa de sua casa, fará a festa e nos devolverá a dignidade de filhos. Olha que maravilha! Aqui está o feliz desfecho da parábola do filho pródigo. Na cinza que éramos, quando estávamos longe da casa do Pai pelo pecado, será derramado o sangue do nosso Redentor, Jesus Cristo, nosso Salvador. E este Cristo que sofre a morte por nós, vencerá a morte pela ressurreição. E pelo desmedido amor que Deus tem para conosco, dessa ressurreição todos participaremos felizes no reino dos céus. Todos nós participaremos. Assim, a Páscoa de Cristo não será somente sua, mas de todos os que Ele faz voltar para Deus. Com Jesus, todos seremos filhos pródigos. É o que Jesus nos pede no Evangelho. Joguemos fora e libertemo-nos das falsas aparências, da vaidade, da arrogância, da soberba e de todos os outros males. Esqueçamos as recompensas, os louvores deste mundo que se transformam na podridão e na condição daquele pobre filho que estava cuidando de porcos. E de tanta fome que tinha, desejava comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam. E quantas vezes nós alimentamos nossa mente e o coração com o lixo, com a iniquidade, com as piores coisas deste mundo. Ao voltarmos à casa do Pai pelo jejum, pela esmola, pela humildade, pela caridade, pela oração, teremos a verdadeira recompensa que nos proporcionará a verdadeira alegria do reino dos céus, que durará para sempre. A Quaresma não é um tempo de tristeza, mas é um tempo de renascimento. Mortificar não significa apenas sofrer ou renunciar, mas fazer morrer o que dentro de nós gera morte, destrói nossas relações e nos afasta de Deus. É um chamado à conversão real, profunda e transformadora. Na quarta-feira de cinzas, ao recebermos a cinza sobre a cabeça, recordamos que somos pó e ao pó voltaremos. Mas isso não é uma condenação, né? É um convite a renascer, a sair do pó, a viver uma vida nova em Cristo Jesus. A Quaresma é uma caminhada e todo caminho começa com uma decisão. O que precisa morrer dentro de você? O que precisa morrer dentro de você para que uma nova vida possa nascer? Quem você precisa perdoar? O que te impede de amar mais e julgar menos? Como você pode ser mais presença para quem precisa? Então, não adie a sua conversão. É preciso começar agora. É preciso renascer. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau.